Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre gênero textual. Você sabe o que é isso? O gênero textual são tipos de texto. Por exemplo, esse ano a gente começou estudando lista. Aprendemos que a lista ajuda na organização, que podemos fazer lista para as compras no mercado, lista de materiais, lista de tarefas. Podemos fazer uma lista de materiais que precisamos para fazer a atividade na plataforma ou os materiais que a gente precisa no encontro online. Vamos dar uma olhadinha num exemplo de lista? Os nossos encontros online, a gente precisa do nosso estojo completo. Vamos fazer uma lista do que a gente precisa ter dentro desse estojo? Lápis de escrever, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura. E depois da lista, você lembra qual foi o gênero que a gente estudou? Nós estudamos o poema. Você lembra desse poema? Que as professoras gravaram um lindo vídeo recitando cada pedacinho? Pedacinho? E como é que a gente chama as partes do poema? Você lembra? O poema ele tem uma estrutura um pouco diferente. Tem os versos, que são cada linha. Tem a estrofe, que é o conjunto de versos. E temos a rima, que são os sons semelhantes nas palavras. Você lembra? Festejar, parar, aprender, valer, professor, amor, escolar, voltar, sobradinho, carinho. E agora, no mês de junho, começamos um novo gênero textual. Você sabe o nome dele? Situações, problema. Você sabe o que é uma situação, problema? Vamos tentar entender um pouquinho de uma situação, problema? Lembra da historinha desse livro? Tudo bem ser diferente, do Todd Parr? Vamos ver essa parte da história. Tudo bem fazer alguma coisa legal para você. Na gravura ao lado, tem um sorvete com uma bola azul, 2 bolas laranjas, 3 bolas rosas, 4 bolas amarelas. Quantas bolas tem nesse sorvete? Ah, tia, eu vou contar. Pode ser? Pode. Ah, tia, eu fiz assim. 1 bola azul, 2 bolas laranjas, 3 bolas rosas e 4 bolas amarelas. E eu contei quantas bolinhas eu fiz. Professora, eu não fiz bolinha. Eu fiz um pauzinho. Para cada bolinha, eu fui colocando um pauzinho quando eu fui lendo. Olha só como eu fiz. 1 bolinha azul, 2 bolinhas laranjas, 3 bolinhas rosas e 4 bolinhas amarelas. Tia, eu não desenhei nada. Eu fiz os números. Eu fiz 1 bola azul, mais 2 bolas laranjas, mais 3 bolas rosas, mais 4 bolas amarelas. E se eu contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. O que é importante aqui? É que eu cheguei a uma resposta. Então, tudo bem ser diferente. Você vai responder do seu jeitinho, como você acha melhor, com desenhos,
com o palitinho, contando, com números. O importante da situação problema é você resolver o problema da sua maneira. Mas, professora, eu ainda não entendi o que é uma situação problema. Então, vamos devagar. Já que o poema foi sobre a nossa escola, já que a lista foi sobre material escolar, vamos fazer um problema com a nossa escola, que a gente está morrendo de saudade? A situação problema, ela conta uma história. Ela é uma narrativa. Mas o que é uma narrativa? É quando alguém conta uma história, narra uma história. Nós vamos ver agora o nosso texto referência. Professora, mas eu não sei o que é um texto referência. É o texto que a gente usa como exemplo. Esse texto a gente vai trabalhar bastante essa semana. Combinado? No ano de 2021, passando por uma pandemia mundial, a Escola Classe 1 de Sobradinho, localizada na quadra 6, na Rua 5, área especial 1, possui 2 turmas de primeiro ano no período matutino e 2 turmas no período vespertino. Na nossa escola, tem um corredor de salas de aula, sendo 5 do lado esquerdo e 6 do lado direito. Durante as aulas remotas, os alunos têm uma atividade online de projeto interventivo, um encontro online com toda a turma na quinta-feira e, no dia seguinte, uma aula online de educação física. No levantamento feito pela Cláudia, que é a secretária da escola, constatou-se algumas características das turmas de primeiro ano. A maioria dos alunos, quando foram matriculados, tinham 6 anos e os demais eram 1 ano mais velho. Apesar da pandemia, estamos todos esperançosos de voltar para a nossa escolinha. Nesse texto, a gente precisa entender algumas características. Por exemplo, qual ano que esse texto está falando? 2021. Nesse texto, eu consigo saber aonde fica a nossa escola? Na quadra 6 de Sobradinho. Também tem aqui, ó, Sobradinho. Nesse texto, qual nome aparece? O nome da Cláudia. Ela é a secretária da escola. Olha o tanto de informação que a gente pode tirar desse texto. Outra coisa importante. Nós temos aqui, ó, período matutino e período vespertino. Matutino é pela manhã. Matutino, manhã. Vespertino é o turno da tarde. Os alunos que estudam no período da tarde, eles estudam no período vespertino. Mas, professora, isso aqui já é uma situação problema? Calma. Toda situação problema tem um conflito, tem algo que a gente precisa resolver. Se na escola classe 1 tem 2 turmas de primeiro ano no turno matutino, 2 turmas de primeiro ano no turno vespertino e um professor de educação física em cada turno, quantos professores atuam no primeiro ano? Então, nós temos 2 turnos, matutino e vespertino. Se a gente tem um professor de educação física para cada turno, quantos professores de educação física a gente precisa? E se eu juntar todos os professores? Os professores do turno matutino, os professores do turno vespertino e os professores de educação física. Quantos professores tem o primeiro ano? Ah, professora, eu fiz assim. Botei o primeiro ano A matutino, primeiro ano B matutino e o professor de educação física também do matutino. Ele atua nas 2 turmas. Eu coloquei o primeiro C no vespertino, o primeiro D no vespertino e um professor de educação física no vespertino. Então, são
1, 2, 3, 4, 5, 6 professores. Professora, eu não pensei assim, não. Eu pensei assim, ó. 2 professores do primeiro ano e 1 professor de educação física. Esses são do matutino. E eu pensei, mais 2 professores do vespertino, mais 1 professor de educação física. Fiz só com palitinhos. Pode ser? Pode. Professora, eu fiz assim. 2 turmas, mais 1 de educação física de manhã, 3. Fiz 3 mais 3. O importante é chegar no resultado. Se você fez as turminhas, se você fez palitinho, se você fez os números, ou se você fez 2 professores do primeiro ano, mais 2 professores, mais 1 de educação física, mais 1 de educação física, deu 6 do mesmo jeito. O importante é a gente chegar no nosso resultado. Mas, para eu fazer tudo isso aqui, eu preciso entender o que está escrito no meu texto. Eu preciso interpretar o meu texto. Então, a matemática e o português estão juntinhos. Para eu conseguir fazer as famosas continhas, eu preciso saber ler e entender o que eu li. Por isso, é muito importante continuar se esforçando para aprender as letrinhas, os sonzinhos, e a gente continuar tentando entender o que a gente escutou, e quem já sabe ler, tentar ler para entender o que leu. Combinado? E hoje entendemos que existe diferentes textos: lista, poema, situações problema. Tia Nilda até contou um poema problema, né? Então, a gente pode se divertir, procurar novos desafios e fazer mais e mais. Aquele textinho que eu li, que é o nosso texto referência, tem várias situações para a gente responder. É importante entender e compreender que uma situação problema, primeiro, conta uma história e depois vem um conflito, que é o problema que nós temos que resolver. Pode ser com continha, pode ser com palitinho, pode ser com números, pode ser com material que você se sinta mais confortável. Combinado? Um beijo!